Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar desse importante e polêmico debate. E eu quero desde o início, que eu sei que você já veio aqui para me cornetar pelo título, pela capa. Eu quero que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal e que você, sobretudo, participe, porque você sabe que eu vou ler o seu comentário e vou te sinalizar disso. É muito importante para mim que você se engaje, porque eu quero saber o que você está pensando. Você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que naturalmente já estava preparado para poder me criticar, inclusive também para poder promover pilhérias aqui, e aquele que sequer abre o vídeo e olha exatamente a capa e lê o título do vídeo, ele nem sequer abre o vídeo, ele já vai ficar com a impressão de que realmente eu sou deslocado, e vai dar para perceber isso pelos comentários quando o companheiro vai dizer então que eu esteja impossibilitado de realizar raciocínios lógicos e coerentes com a realidade que o Flamengo vive no jogo de hoje, ou melhor, nos tempos de hoje, e do futebol também, porque é claro que é impossível que o Flamengo vá ganhar o São Paulo de 17-0, que o Bahia dê essa goleada no Atlético, mas é possível realmente que o Bragantino ganhe o Vasco e o Bahia ganhe o Atlético e o Vasco fique fora da primeira divisão do ano seguinte. Portanto, vai comentando aí o vídeo. Quando eu falo sobre essa impossibilidade e eu comparo mais uma vez os investimentos que são realizados no futebol brasileiro, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que o Flamengo atravessou o pior ano da sua história. Você vai comparar o Flamengo de 2005, o Flamengo de 95, ou melhor, outros times que nos representaram dentro de campo ao longo dos tempos das competições do Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo por diversas vezes quase caiu e nunca vai cair, graças a Deus. Esse gostinho aí, companheiro, nós nunca vamos lhes dar, mas você comparando, realizando exatamente essa situação que é heterodoxa no sentido de gastar muito e não ganhar nada, você vai ter certeza absoluta que eu estou falando. Porque no passado nós praticávamos o futebol com jogadores muito ruins dentro do campo. E não é o caso do dia de hoje, porque o Flamengo entra em campo com os jogadores mais caros do Brasil, que custam mais caro também. E aí, meu amigo, é impossível você não fazer essa cobrança por resultados melhores. Então, o Flamengo chega nessa última rodada do campeonato tendo que ganhar de 17-0 do São Paulo, tendo que torcer para que o Palmeiras também perca o seu jogo contra o Cruzeiro, apenas perca o seu jogo contra o Cruzeiro, e que o Galo também não vença o time do Bahia. Eu fico aqui pensando, caro companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, se você acha normal uma situação dessa. Hoje mesmo, agora pela manhã, eu estava lendo uma entrevista do Landim, quando ele diz que a tentativa de construção de um estádio através de um modelo de SAF no Flamengo, equiparado ao que aconteceu lá no Bayern de Munique, muito diferente do que aconteceu no Palmeiras, é algo que realmente se coadune com o objetivo dele de estruturar o Flamengo por 50 anos. Eu acho que esses objetivos de longo prazo precisam estar realmente constantes no planejamento estratégico do clube, mas é preciso entender a expressão que ele usou, para que o Flamengo continue ganhando a porra toda. Ou seja, ele na verdade fala de estruturação do Flamengo para os próximos 5 anos, ele fala de SAF, ele fala de um legado importante que ele vai deixar no clube, protetório para gestões que de fato não venham a ser competentes no sentido de manter esse legado, mas ele continua a usar a expressão ganhar a porra toda. Ele botou isso aí na entrevista que ele deu e concede essa entrevista, mas de fato ele não concede uma entrevista para poder falar frontalmente para o torcedor rubro-negro sobre o que ele acha que aconteceu, sobre as providências que ele vai tomar para o ano seguinte, sobre aquilo
que de fato ele vai promover de reestruturação dentro do próprio clube, que no meu entendimento acabou culminando com essa derrocada que nós tivemos com escolhas de treinadores errados e também algumas contratações que se mostraram equivocadas para o período o qual elas foram realizadas, como foi o caso do Alan e do Luiz Araújo. Ele não fala para a torcida sobre o que realmente ele planeja, ele deixa a torcida inquieta, mas ao mesmo tempo sempre alvissareira a torcida do Flamengo, imaginando que o ano seguinte seria melhor do que o anterior. Ele realmente precisa admitir essa culpa, ele precisa vir a público para poder mostrar para o torcedor do Flamengo que realmente houve erros, e tal como ele falou, quando em qualquer empresa ocorram erros, esses erros estão sob a responsabilidade do mandatário, e ele é o mandatário do Flamengo e precisa realmente assumir essa questão. Então hoje, meus amigos, infelizmente, nós vamos encerrar a temporada de 2023 sem que a torcida do Flamengo ganhe nada, sem que a torcida do Flamengo uma vez sequer tenha gritado é campeão, algo que é ridículo, principalmente quando, mais uma vez, eu cito aqui para vocês o investimento que o Flamengo realiza e o investimento de tempo, de dinheiro, de concentração, de emoção que a torcida do Flamengo oferta ao clube, porque não tem igual aqui no Brasil. O Flamengo agora botou 63 mil pessoas contra o Cuiabá depois de ter perdido para o Atlético Mineiro de 3-0 no Maracanã. Ainda assim o torcedor vai lá para poder apoiar, ainda assim o torcedor vai lá e canta, ainda assim o torcedor se mostra presente e mostra para o jogador também, meus amigos, que ele precisa correr, que ele precisa se indignar com a derrota. Esse daí é o grande problema. Ainda me lembro do Landim também falando em 2018, na campanha, falou para mim, inclusive, numa entrevista que ele concedeu, para mim, inclusive, que o Flamengo voltaria a ser vitorioso, realmente voltou, mas passa por períodos intermitentes de vitórias incríveis e também algumas derrotas. Isso aí é que reforça exatamente o pensamento do Gabigol, que diz para a torcida que ela precisa aprender a perder também. Não, a torcida não pode aprender a perder nunca. O torcedor não pode nunca se conformar com a derrota, porque quando você normaliza a derrota, você transmite conforto para aquele que está lá, inclusive o dirigente. É por isso que eu brado tanto contra os dirigentes, brado tanto contra um time que se mostra conformado com a derrota. Isso precisa mudar, ele precisa vir a público para poder falar isso também. É o seguinte, meus amigos, essa jornada de hoje, ela vai ser emocionante. Eu vou fazer a live do bar, isso mesmo, live do bar, com os companheiros Guilherme, botafoguense, diretamente envolvido também aí nessa disputa por colocações na última rodada, o companheiro Vassalo e o Zé, que são vascaínos, que estão especialmente interessados em permanecer na primeira divisão, para que não caiam novamente, seria a quinta queda do Vasco, e o Flamengo, meus amigos, que não pode bobear, porque se o Flamengo bobear, vai parar no G5, ou melhor, vai ficar em quinto lugar, e isso aí vai nos fazer jogar pré-Libertadores, o que de fato vai atrapalhar muito o nosso planejamento estratégico para o ano que vem, além da vergonha também de ter que disputar uma pré-Libertadores com um time que indubitavelmente é o mais caro do Brasil. Então essa rodada vai ser muito interessante, então vamos fazer a live do bar, aquela que você já conhece, vamos acompanhar simultaneamente todos os jogos e num sistema de pré-jogo, num sistema de react do jogo do Flamengo e dos outros jogos também, sobre o que está acontecendo, porque é um bar que tem algumas televisões, cada uma delas vai mostrar um jogo, e, meus amigos, o pós-jogo também, a conclusão final dessa temporada, tudo isso na live do bar, hoje à noite. Vai começar às 9h, e eu queria que você acompanhasse, porque esses reacts, principalmente esses que são realizados no bar, são muito raízes, reacts realmente sem filtro, que mostram a emoção do torcedor no momento. Oportunidade boa para você aí, companheiro anti-rubro-negro, de me sacanear, caso
e aconteça alguma coisa com o Flamengo, não está muito distante disso. Oportunidade boa para você sacanear o Guilherme Botafoguense e o Vassalo, o querido Vassalo vascaíno, caso o Vasco caia, e também não está muito distante disso não. Então deixa seu like aí, se inscreva no canal, eu estou te esperando hoje, às 9 da noite, 21 horas, live do bar, react, pré-jogo, pós-jogo, jornada sensacional aqui no canal. Saudações rubro-negra, meus amigos!